Oséias capítulo 1, verso 2 e 3. Mas antes, o que eu acho interessante é que quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor, você vê que Deus primeiro Ele quebra o nosso orgulho. Depois de quebrar o nosso orgulho, Ele sonda e conhece o nosso coração para que nós venhamos ser usados por Ele. Você vê que os dois primeiros louvores que nós louvamos aqui, se você parar para analisar a letra, para que Deus faça algo na minha e na tua vida, Ele primeiro, ou para que nós venhamos fazer algo para o Senhor, primeiro Ele precisa quebrar o nosso orgulho, para depois eu e você sermos usados. Porque Ele não vai usar eu e você de qualquer forma, Ele não vai usar eu e você de qualquer jeito, porque a palavra de Deus fala que Ele é santo, e Ele fala para mim e para você nesta noite: sede santo como eu sou santo. Mas como assim, Renato? O que tem a ver com o livro de Oséias que você vai falar nesta noite, compartilhar com os irmãos na igreja? É muito simples, porque quando Deus chama eu e você, nós chegamos todos bagunçados, todos desajeitados na presença do Senhor, e aí automaticamente Ele vai nos moldando, Ele vai arrancando aquilo que não acrescenta mais nas nossas vidas, para que nós possamos fazer o vídeo do Senhor, levar ao Evangelho do Senhor. É justamente sobre isso que eu quero tentar falar com você, através do livro de Oséias, que você preste muita atenção e procure entender em que parte você está encaixado nesta mensagem, para que Deus possa te usar. 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor, e foi e se tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Amém? Tome sua assento. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Pai, te bendizemos, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de estarmos mais uma vez na tua presença, Senhor. Pai, que toda barreira, todo impedimento, Senhor, nesta noite, nesse lugar, Pai, que tem impedido, meu Pai, o louvor e a tua palavra, meu Pai, chegar ao coração do teu povo nesta noite, que venha cair por terra em nome do teu Filho Cristo, Pai. Pai, me coloco como servo na tua presença, que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Unge os meus lábios, Pai, tudo aquilo que vier falar, Senhor, que não venha ser da minha pessoa, mas sim o Espírito Santo de Deus conduzir a minha vida para falar com o teu povo nesta noite, Pai. Que nós possamos aprender com a tua palavra, Senhor, e colocar, meu Pai, em prática tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, e o teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui Oséias, um profeta do Antigo Testamento, e Deus dá uma tarefa para ele, Deus dá uma missão para Oséias. Uma missão olhando aos olhos carnais, aos olhos humanos, um pouco impossível, porque Deus pede para ele tomar uma mulher, mas não era uma mulher qualquer, não era uma mulher dona de casa, uma mulher de uma família, como eu posso dizer, uma família de caráter, ou até mesmo uma família de pessoas que eram retas aos olhos de Deus. Nós vemos que Deus fala para Oséias: vai, Oséias, e toma uma mulher de prostituição.
E é uma palavra forte quando nós escutamos prostituição. E aí nós paramos para analisar, nós começamos a analisar esse texto, e eu fico me perguntando, se Deus me desse uma missão dessa, ou se Deus desse uma missão dessa para nós, qual seria a nossa reação? Como é que nós reagiríamos mediante essa tarefa que o Senhor colocou à nossa frente, como fez a Oséias? E vai esse homem sem questionar, porque o texto não fala que ele questiona, e simplesmente toma uma mulher chamada Gomer ou Gomer. E aí eu peguei algumas coisas aqui, queria compartilhar de alguns estudiosos, só para que você entenda um pouco mais, para que você possa entrar dentro do texto e analisar que a vida de Oséias não era fácil, mas dessa mulher também não era fácil. Gomer foi a esposa do profeta Oséias, como nós acabamos de mencionar aqui no livro. A história dela na Bíblia ficou conhecida principalmente por ela ser uma mulher infiel. Não é possível determinar com exatidão o significado do nome Gomer, mas alguns intérpretes acreditam que talvez Gomer significa perfeição ou inteireza. E nós vemos aqui, conforme o texto, fala que o seu pai se chamava de Ibraim. Ela viveu no século 8 a.C., junto com o seu marido Oséias, num período chamado Reino Dividido, que acontece após a morte do rei Salomão, e o reino unificado de Israel acabou se desfazendo. As tribos do norte formaram o reino de Israel, que posteriormente teve a sua capital em Samaria, e no sul ficou estabelecido o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. E aqui a palavra nos fala que tanto Oséias como a sua esposa viveram no reino do norte, ou seja, no reino de Israel. Naquele tempo Israel era governado por Jeroboão II, e Jeroboão teve um longo reinado, um reinado de prosperidade ao reino de Israel, mas por outro lado havia também uma pobreza muito grande alimentada, principalmente pela injustiça e corrupção. No campo religioso, os israelitas também estavam se desviando ou entrando por um caminho de apostasia ao adorarem religiões dos povos vizinhos. E foi nesse contexto de turbulência social e religioso em Israel que Deus levantou Oséias como seu profeta. Nesse sentido, o casamento de Oséias e Gomer teve um papel muito significativo nessa mensagem de Deus para a nação. O porquê que teve um significado muito importante? Porque se você for ler do capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra de Deus fala e retrata o casamento de Oséias com a sua esposa, com uma prostituta, simbolizando a mesma forma que o povo estava fazendo com Deus. O povo estava entrando num caminho, como nós acabamos de ler, num caminho de muita religiosidade, prostituição, e Deus não estava se agradando disso. O porquê que Deus não estava se agradando? Porque outrora Deus havia feito uma aliança com Israel lá atrás. E quando nós olhamos alguns textos lá atrás, nós vemos a aliança que Deus faz. Deus tira o povo do Egito, Deus salva o povo, Deus levanta alguns profetas. E nós vemos que, em alguns profetas especiais, nós vemos que é um chamado meio maluco. Deus. E aí eu lembro de alguns profetas, igual Jeremias, igual Ezequiel. Se você não leu ainda esse texto, ou se você não leu o livro todo de Jeremias ou
Através do homem, Deus queria mostrar a iniquidade do povo. E com tudo isso, um homem só sofria com o seu chamado. Deus. Por isso você entende que quando Deus te chama, Ele chama você e te tira do lamaçal do pecado. Ele tira você do meio daquela corja, do meio de pessoas religiosas, para que você seja consagrado, para que você se torne uma pessoa limpa, para que Deus possa te usar, para que o seu chamado possa ser um chamado que as pessoas possam olhar em você e ver em você uma testemunha de Cristo aqui na terra. Só que o que nós vemos ultimamente são pessoas brincando com o nome de Deus, são pessoas fazendo com que a palavra de Deus seja distorcida, e muitas das vezes matando até pessoas na fé, porque de ensinamentos errados, falando coisas que Deus não mandou falar. E aí, quando essa pessoa cai em si, ou quando essa pessoa começa a viver uma vida totalmente contrária daquilo que foi falado para ela, ela se frustra. Ela começa a se frustrar e começa a ir para outros lados, começa a ir para outro caminho, como Israel estava fazendo. Jesus. Começa a adorar outros deuses, Meu Deus. começa a levar uma vida de promiscuidade, de prostituição, uma vida que não agrada a Deus. E aí eu te pergunto e me pergunto, como é que essa pessoa pode ser usada por Deus, se ela não tem feito por onde? Meu Deus. Porque se quando nós chegamos até o Senhor, Ele nos limpa, e nós falamos: Senhor, eis-me aqui, me usa como canal de bênção, e nós muitas das vezes nos achamos como um templo do Espírito Santo de Deus. Só que para ser templo do Espírito Santo de Deus, requer muita coisa, requer santidade, requer uma vida debaixo da palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo aquilo que Deus está querendo falar comigo e com você, porque através deste chamado, através do meu chamado e do teu chamado, outras vidas vão se achegar ao Senhor. Deus. Outras vidas vão se aproximar, porque as pessoas outrora olhavam para mim e para você, como poderiam estar olhando para esta mulher e falar assim: mas não era fulano, não era o ciclano, olha como ele está agora, de que fonte que ele está bebendo, o que aconteceu com ele? É a palavra do Senhor que nos limpa, é a presença de Deus que está dentro de mim, de você, ou que deveria estar dentro de nós, porque é onde nós passamos, nós devemos refletir a imagem de Cristo. E nessa noite Ele está aqui para renovar essa aliança comigo e com você. Deus, aleluia. E era isso que Ele estava querendo mostrar para o povo de Israel, para que o povo pudesse voltar a andar no caminho do Senhor, para que o povo pudesse entender que para onde eles estavam indo estava totalmente fora do chamado, fora do propósito de Deus. E nós vemos que Israel era inconstante nessa caminhada, nessa jornada. Será que lembra alguma coisa da minha e da tua vida? Essas inconstâncias? Porque se nós somos inconstantes, irmão, na presença de Deus, a tendência é tardar aquilo que Deus tem para nós. Verdade, meu Deus. A tendência é eu e você ficarmos patinando ou ficarmos dando em volta em círculo, em vez de avançar em direção ao alto, em vez de caminhar em direção à coroa da salvação. Porque o problema não é Deus, o problema é o povo. Porque muitas das vezes o povo acha que o trabalhar de Deus é do jeito que nós queremos, é no tempo que eu quero, não no tempo que... Não, irmão. O tempo de Deus é diferente do nosso. E uma coisa eu sei, que vai chegar o tempo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E Deus está nos despertando, Deus está falando ao meu e teu coração, para que nós possamos se levantar, para que Ele possa renovar a aliança comigo e com você. Deus. Sabe quando um
pai chama a atenção de um filho, quando o filho está fazendo algo de errado, está falando: ei, não vai por aí, o caminho é esse, eu quero te fortalecer, vem para perto de mim, anda aqui do meu lado, porque eu quero te ajudar, eu quero mostrar que você está fora da rota. Porque se chegar o dia mal, você vai estar alicerçado, você vai ter alguém para segurar na tua mão, você vai ter alguém para andar junto com você, você não vai estar só. Por mais que as pessoas te deixem só, mas Deus nunca vai te abandonar. Creio, Deus, aleluias. Mas o que tem a ver com o livro de Osés? O que tem a ver com o casamento? Meu Deus. É muito simples, irmãos. Deus traz essa simbologia, ou até que muitos estudiosos falam que é um contexto histórico, é um texto histórico. Outros falam que é um texto literal. Mas o que importa aqui é que eu e você devemos aprender com essa palavra de Deus. O que importa aqui é que nós possamos entender aquilo que Deus estava querendo mostrar para o povo naquela época. E não é diferente hoje. As pessoas estão dentro da igreja, mas o pensamento está no mundo. Nós estamos alimentando o nosso pecado e muitas das vezes nós nem percebemos, porque nós achamos que estamos dentro da igreja e nós estamos imunes, nós estamos livres. Pelo contrário, irmão. Quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais Deus requer necessidade, mais Deus quer de mim e de você uma vida santa, uma vida, sabe, limpa. Porque se Deus pede para mim e para você esse pedido que Ele fez para Osés, pare e analise você, pare e pense um pouquinho. Se fosse você no lugar de Osés, você não questionaria? Mas quando nós somos chamados, em vez de nós questionarmos a Deus, nós precisamos falar assim: eis-me aqui. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Ou como outrora já acontecia? Os homens são amantes de si mesmos. As pessoas estão sentadas em cima do pecado, estão achando que está tudo normal, está tudo legalzinho. Até quando viu o juízo de Deus. Deus estava querendo renovar, ou estava querendo fazer uma aliança com o povo de Israel de novo, só que Ele precisaria mostrar o que o povo estava fazendo. Ele precisaria mostrar para o povo: olha, você está vendo? Eu sou Osés. É Deus mais ou menos falando isso. Eu sou Osés, e vocês são agora a prostituta. Vocês estão fazendo esse papel comigo. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor inconstante, com o seu amor incondicional, ainda nos alerta. Porque se você olhar no texto, se você for analisar o texto, a palavra de Deus fala que Deus fala: vai e toma essa mulher, e dela você terá filhos, ou ela te dará filhos. Só que no texto, se você parar para analisar, o único filho que realmente é de José é Gisel. Porque se você parar para analisar, eu até peguei aqui, deixa eu só, o significado do nome Gisel. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É que é tanta coisa, tanta informação, irmãos. Deus é. Aleluias, glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Eu anotei muita coisa aqui. Pronto, está cheio, irmãos. Aqui, ó. Alguns comentaristas especulam que talvez apenas Gisel era filho de Osés. E Lo-Ruama e Lo-Rami eram frutos de relações adúlteras de Gomer, ou seja, da sua esposa.
No entanto, no texto hebraico não traz evidências realmente conclusivas que comprovem essa teoria. O que de fato o texto bíblico registra é que Gomer foi infiel e deixou Oséias, mas depois o profeta buscou ela para comprá-la novamente, para tomar como a sua esposa. Você vê que cada nome aqui tem um significado. Cada nome aqui, meu Deus, tem um algo para que você possa analisar. Olha só, o nome do filho de José, Gisel, apontava para o iminente juízo de Deus que seria derramado sobre Israel e colocaria a fim à casa de Jeú, como está em Oséias capítulo 1, no versículo 4 e 5. Mas ela também tinha dado o nome Luz a uma filha que se chamava Lo-Ruamá, cujo significado traz o sentido de uma pessoa que não recebeu compaixão, ou seja, uma pessoa desfavorecida. E esse nome simbolizava o fim da compaixão de Deus para com Israel. E nós vemos, irmãos, que tem mais um nome que Deus traz a simbologia, que é o outro filho dela, que se chamava Lo-Ami, que basicamente significa não meu povo. Olha só, o filho que realmente era possivelmente de Oséias, que era Gisel, nós vemos que o significado é totalmente diferente. Nós vemos que fala que era o juízo de Deus para que se derramar sobre Israel e colocaria fim à casa de Jeú. Meu Deus. E o outro já diz assim, uma pessoa desfavorecida, que era a moça, e o outro rapaz se chamava não meu povo. Nós vemos que Deus primeiro ele traz o juízo para o povo de Deus. Ele traz para que o povo pudesse entender, porque cada nome tem um significado. Ou seja, quando eu paro para analisar esse texto e começo a entender aquilo que Deus está falando assim: não, meu povo, não é por aí. Vocês estão se prostituindo, vocês estão levantando outros deuses, e esquecendo do Deus de Israel, aquele que levou o povo lá do Egito, aquele que outrora fez uma aliança com Abraão, com Jacó e Isaac. Eu estou aqui para fazer uma aliança contigo novamente. E aí Deus manda vocês buscar a sua mulher que outrora tinha ido embora, porque como eu leio esse texto, eu fico imaginando, provavelmente essa mulher estava presa ao pecado. E é assim que acontece muitos de nós, e muitos que estão dentro da igreja, estão presos ao pecado e não conseguem se libertar. Meu Deus. Sabe por que não conseguem se libertar? Porque já virou escravo do pecado. Já virou o pecado da sua própria carne. Porque se a Bíblia diz que se eu me inclinar, ou a nossa carne ela se inclina para o pecado, então eu estou vivendo só conforme a minha carne. Eu não estou vivendo conforme a presença ou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. Meu Deus. Por que eu não vivo isso? Porque eu não oro mais, porque eu não leio mais a palavra, porque eu não congrego mais, porque eu não jejuo mais. E tudo isso é importante para uma pessoa que tem um chamado. Tudo isso é importante para a pessoa que recebeu um chamado e foi liberto do pecado. E Deus estava mostrando como outrora Ele fez a sua aliança. Ele iria fazer, ou iria trazer uma aliança de novo. De que forma? Dando o seu único filho naquela cruz, para morrer por mim e por você. Ali Deus renova uma aliança, faz uma nova aliança com o seu povo. Quando Jesus vem e se entrega naquela cruz, Deus está falando assim: estou renovando a minha aliança com o povo. Aleluia. Só que o povo de hoje está fazendo da mesma forma que outrora. O povo está levantando outros ídolos.
O povo não adora a Deus mais como outrora adorava. Mas o povo está se prostituindo. Porque essa palavra prostituição é uma palavra muito forte, mas ela não serve só quando a pessoa troca de marido, ou ela é casada e sai com outro homem, ou vive naquelas casas noturnas, como a gente bem conhece. Prostituição ela serve quando você deixa de adorar a Deus e começa a adorar outros ídolos. Você está se prostituindo. Você está deixando de adorar a Deus porque Ele é único e suficiente. Eu não preciso de outro. Quando eu entendo isso, irmãos, eu não preciso recorrer a mais ninguém. Se eu estou com problema, se eu estou com dificuldade, se eu estou passando por luta, eu preciso recorrer ao único que pode me ajudar. E o único que pode me ajudar, na maioria das vezes, ou em 99% das vezes, é só Deus, aquele que pagou alto preço na cruz por mim e por você. Aleluia, Jesus. Mas não, nós queremos levantar altar a Baal. O povo quer levantar altar a Baal. Só que se nós entendermos que sem Deus nós não podemos fazer nada, porque a palavra de Deus fala que o povo outrora adorava outros deuses, deuses que não ouvem, não falam e não enxergam. Como é que você quer a resposta de uma pessoa ou de um Deus que não te ouve, que não te enxerga e não te responde? Meu Deus. Era isso que Deus estava querendo mostrar para o povo. Oséias, olha, é isso que o povo está fazendo comigo. Eu quero que você simbolize a minha pessoa e como simbolize Israel, porque Israel me abandonou, como fez a esposa de Oséias. Só que Deus fala para Oséias: volte lá, compre ela de volta, compra ela de volta. Ou seja, refaça a aliança, traga ela para sua casa, cuide dela. Irmão, para um homem não é fácil. Você acha que é fácil? Para uma mulher também não é, porque se coloca no papel da mulher. Mas aqui eu não estou falando de um relacionamento, de um casamento. Eu estou falando aqui de um relacionamento entre Deus e as pessoas, entre Deus e eu, entre Deus e você, entre Deus e a igreja. Meu Deus, aleluia. Para que as pessoas pudessem entender que Deus estava triste com o posicionamento que Deus estava triste com o posicionamento do povo, que Deus estava triste com aquilo que o povo estava fazendo. Que muitas das vezes nós estamos cometendo os mesmos erros e não estamos enxergando. Meu Deus, aleluia, Jesus. Sabe? Porque, irmão, quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós estamos levantando outros deuses nas nossas vidas. Nós temos, já prestou atenção, você já parou para analisar o tempo que você gasta com as suas coisas rotineiras e o tempo que você deixa de investir com Deus? Meu Deus. Porque com Deus nós não gastamos, nós investimos. Quando nós investimos, você pode ter certeza que lá na frente nós vamos colher. Aleluia. Porque o investimento você investe hoje para lá na frente você receber de uma forma maior do que aquilo que você investiu. Com Deus não é diferente. Com Deus não vai ser diferente. E sabe qual é o nosso investimento, irmão, com Deus? É morar com Ele naquele grande dia, Aleluia. na Nova Jerusalém. Para nós cristãos não existe outro pensamento, ou não era para existir. Mas nós estamos tão preocupados nas coisas rotineiras, em ganhar as coisas do mundo, e esquecemos de adorar a Deus. E nós só adoramos a Deus quando o calo aperta, quando a porta fecha, quando a circunstância vem, quando o casamento não dá certo, quando
acontece isso quando acontece aquilo. Não. Nós devemos adorar a Deus a todo tempo e a todo momento. Glória a Deus. Deus estava falando para aquele povo: fuja da imoralidade, porque a imoralidade é o que vai fazer você perder a salvação. Em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18, diz assim: fuja da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Aleluia. E todas as vezes que eu peco, eu estou crucificando a Cristo mais uma vez naquela Meu cruz. Deus. Todas as vezes que eu peco, irmãos, eu estou falando, porque assim, pecar nós pecamos a todo momento, a todo instante. Nem que existe pecador ou pecadinho. Pecado é pecado para Deus. Só que existe um pecado involuntário. É, Jesus. E existe o pecado voluntário. É aquele pecado que você comete mesmo sabendo. Você está cometendo ele. Você está, não, mas eu vou fazer. Mesmo sabendo que aquele é pecado, você vai e comete. Esse é o pecado que você desagrada a Deus. Mas aquele pecado que outrora, sem querer, você soltou uma frase, fez um algo que não agrada a Deus. Esse é um pecado involuntário. E só quem pode saber se é voluntário ou não é você e Deus. Meu Deus. Porque quem conhece o som do teu coração, como nós louvamos, é Ele. Não adianta as pessoas virem te julgar. Porque antes da pessoa se julgar, como nós louvamos aqui, ela primeiro precisa tirar as escamas dos seus olhos, a trave que está nos seus olhos. Porque muitas das vezes, quando nós queremos tirar a escama do olho do outro, nós temos um galho, ou nós temos uma árvore muito maior dentro dos nossos olhos. É, Deus. Então nós precisamos nos autoavaliar. Peraí, você está falando que é para mim fugir da imoralidade? Ou seja, para mim fugir do pecado? Por que eu vou de encontro ao pecado? Sabe por que você vai de encontro ao pecado? Porque você não entendeu o chamado. Porque você não entendeu o Evangelho de Cristo. Porque você não entendeu, se Ele mesmo fala na palavra dele: sede santo porque eu sou santo. Você não vai ser santo igual a Ele, mas você vai caminhar ou procurar andar o mais correto possível aqui na terra. Aleluia, Jesus. Fugindo dessas coisas que não agradam a Deus. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós nos revestimos da armadura dele. Efésios capítulo 6. Revestidos de toda a armadura. Que armadura? A armadura de Deus. Aleluia. E a armadura, ela pega de cima e embaixo. Ela não é só para os olhos. Ela não é só para a parte de baixo. Ela é por inteiro. E eu só consigo entender isso, irmãos, É, Deus. quando eu começo a ler as Escrituras, quando eu começo a matar a minha carne, quando eu começo a matar os meus desejos e as minhas vontades. Meu Deus. Sabemos que não é fácil. Verdade, Jesus. Sabemos que não é fácil, mas Ele nos chamou para uma vida em santidade. Olha só o que fala em 1 Pedro, capítulo 1. Vai ser um pouquinho extenso, mas eu quero que você entenda aquilo que Deus quer falar comigo, com você. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde seu valor. Presta bem atenção. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Este foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês, por meio de Cristo.
vocês vieram a crer em Deus. Depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados. Quando isso? Quando você desceu as águas. Quando você desce as águas, ali você está falando, o velho homem, a partir de hoje está ficando aqui. Quando eu subir essas águas, tem que ser uma nova criatura. Pelo menos era para ser dessa forma. E é uma luta constante, irmão. Eu não estou falando que é fácil, mas olha só. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as folhas do campo. O capim seca e as folhas murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra é a mensagem das boas novas que foi anunciada. Então nós não podemos dizer que nós não ouvimos. Nós não podemos dizer que a palavra não foi anunciada a nós. Nós não podemos dizer que Deus não usou os seus homens aqui na terra, ou os seus vasos aqui na terra, para falar com a igreja. Mas nós precisamos entender de que forma nós ouvimos e de que forma nós estamos praticando. Porque se Deus levanta Oséias, como Ele levantou Jeremias, como levantou Ezequiel, Deus também te levantou. Mas para que Deus possa te usar, primeiro Ele precisa te limpar. Primeiro Ele precisa quebrar o teu orgulho. Primeiro Ele precisa quebrar a sua altivez. Primeiro Ele precisa te mostrar que o caminho que você está andando não está condizente com o que a palavra nos fala. Nós precisamos matar o nosso velho eu a todo instante, a todo momento. Porque o inimigo ele está ao nosso derredor, só esperando uma brecha pintura. Mas uma palavra eu tenho para você: o Senhor está ao nosso redor, cuidando de mim e de você. Meu Deus, aleluia. E é nos momentos de fraqueza que Ele te fortalece. É nos momentos que você fala que não tem mais jeito, que Ele fala, não tem jeito, porque eu sou o teu Deus. E da mesma forma que Deus queria fazer uma nova aliança com o povo, Deus quer fazer uma nova aliança comigo e com você nesta noite. Mas para Ele fazer essa aliança, você precisa descer. Você precisa mergulhar. Mas para mergulhar, nós não devemos questionar igual questionou aquele homem. Porque muitos de nós, com a nossa arrogância, a nossa altivez, se Deus falar, mergulhe em tal lugar como Ele fez com Naamã. Mas Senhor, tem tanto lugar para mim, por que no Jordão? Você imagine só que, se todo profeta que Deus chamou no Antigo Testamento fosse questionar ao Senhor, como teve alguns até que questionou. Eu não estou dizendo que não é possível você questionar a Deus, só que você precisa entender ou analisar a forma que você vai questionar a Deus. Se você está em algum patamar possível de questionar a Deus. Porque Naamã, achando que ele tinha umas estrelinhas, ele podia questionar o profeta. Mas tem tantos outros lugares que eu posso
E aí nós passamos por luta, dificuldade, nós começamos a questionar Deus. Mas nós não paramos para analisar e perguntar para nós mesmos: peraí, onde que eu estou errado? Para que isso está acontecendo, o que eu fiz de errado? Não é Deus, filho. O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? Da mesma forma que Deus falou com Samuel, Deus pode falar com você no seu quarto. Só basta você estar atento à voz de Deus. Mas nós estamos tão afuados, nós deitamos na cama já pensando no dia de amanhã. E Deus fala assim: basta cada dia o seu mal. Você nem terminou o dia de hoje, já está pensando no dia de amanhã. Se nem adorou Deus hoje, já está pensando o que vai fazer amanhã. É isso que Deus está falando comigo, com você. Ele está falando assim: desperta que eu tenho pressa. Israel, desperta que eu tenho pressa. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta, Ele vai vir buscar a sua igreja. As coisas que estão acontecendo, eu não sei se você já parou para analisar como igreja. Os dias estão se encurtando, as noites estão se encurtando. Você deita na cama, você mal fechou o olho e já é hora de acordar. É comum e é natural isso? O Senhor está voltando. Aleluia. Ele vai buscar a sua igreja. Era isso que ele estava falando. Oséias, você que, só conjecturando aqui, acho que Deus fala com Oséias: eu sei que você não merece passar por isso, mas eu quero te usar como um canal de bênção para simbolizar a minha pessoa, e eu quero usar a sua esposa para simbolizar Israel. Israel está fazendo com que eu entristeça o meu coração. E todas as vezes que nós erramos, nós pecamos e deixamos de avançar, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, nós entristecemos a Deus. Porque se Ele deu o seu Filho, olha o amor de Deus para comigo e com você. Mesmo nós sermos enxertados na árvore, Deus nos ama, irmão, e nos chama de filhos. Ele deu o seu único filho para morrer na cruz, para que nós ficássemos brincando aqui na terra de ser cristão, de vir à igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, nós somos templo. Sabe por que Deus entrou com juízo na família de Ofni e Finéias? Sabe por quê? Do profeta? Você sabe por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus. Eli tinha o papel de levar a palavra de Deus até o povo, e ele deixou que seus filhos se prostituíssem, tirassem o melhor daquilo que era ofertado a Deus para o seu bem prazer, o prazer da carne. Você vê que o texto nos diz lá em 1 Coríntios? A nossa carne, a prostituição, ela nos leva a lugares de destruição, irmão. Ela nos tira da santidade de Deus e nos leva para um abismo que não tem volta, muitas das vezes, sem fim. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda alerta o povo, Ele ainda alerta a igreja. E quando nós não escutarmos mais a voz de Deus, e quando não tiver mais isso, quando nós não pudermos mais vir ao templo, porque fala que nos últimos dias, a igreja vai ser caçada. Você não vai mais poder falar da palavra de Deus, você não vai mais poder compartilhar. E hoje você tem um prazer, você tem a oportunidade de compartilhar, você tem a oportunidade de
Se foi bom, melhore. Melhore mais. Mas se não foi, corre para melhorar. Porque se o Senhor voltar, eu não sei você, mas eu quero morar na Nova Jerusalém. Eu quero participar daquele grande dia, daquele banquete da ceia do Senhor. Vão ser poucos. Vão ser poucos que vai fazer parte dessa comunhão. Não é pelo aquilo que você vai fazer aqui na terra. É pela graça, nós sabemos. Mas nós sabemos também que nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. Será que nós estamos andando? Porque se Ele está chamando a atenção do povo de Israel, imagine o povo nos dias de hoje. As pessoas estão dentro da igreja levantando outros ídolos. Sabe? Não sou um profeta. Eu vou naquela igreja porque o profeta ali revela. Irmãos, cuidado. Cuidado que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus. Se você não for direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus, você toma cuidado, porque a palavra nos alerta: naquele grande dia muitos serão enganados. Quem está no mundo não precisa ser enganado mais, porque eles já estão enganados. Sabe quem é esses muitos? Os que estão dentro da igreja, e as pessoas que estão lá fora. Mas sabe por que vai ser enganado? Porque não conhece essa escritura. Vai só buscar as bênçãos de Deus. Vai só buscar aquilo que Deus me dá. Eles falam: aparta de mim que eu não vos conheço. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas. Temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com o nome de Cristo. Porque é uma responsabilidade muito grande. A aliança foi feita. E Ele quer, nesta noite, renovar a sua aliança comigo e com você. Mas para que isso aconteça, o Senhor nos chama a atenção mais uma vez. Ele quer quebrar o meu orgulho e o teu orgulho. Ele quer que nós venhamos nos autoavaliar. Será que nós temos sido o templo do Espírito Santo de Deus? Ou nós estamos fazendo igual ao Fini e Finéias? Cuidado para não encobrir o teu pecado. Cuidado para você não sentar em cima do seu pecado e ficar alimentando ele como se fosse um bichinho de estimação. Meu Deus. Porque uma hora ele vai crescer. E aí o juízo de Deus vai vir. E quando o juízo de Deus vem, irmão, não adianta se levantar, profeta. Não adianta se levantar, não. Porque quando o juízo de Deus vem para acabar com tudo, como fez na vida de Eli e sua família. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que Ele nos alerta primeiro. Aleluia. Ele mandou o mensageiro: vai até a casa do meu servo, fala para ele que a sua família está em pecado. Mano, sim, estou em pecado. Tá bom, ele recebeu. Só que ele recebeu e não tomou uma atitude. As escamas que estavam nos olhos dele, ele não tirou, ou ele não deixou o Senhor tirar. E aí os seus filhos o levaram à ruína, tanto a vida deles como a vida do próprio pai. Então, irmãos, que nós possamos aprender mais uma vez que quando Deus nos alerta, quando Deus chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama. Nós vemos que mesmo depois que Deus faz com que Oséias vá e tome a sua esposa de novo,
Deus faz se cumprir a sua promessa. Essa é uma promessa de perdão, de bênçãos futuras, como Ele fez na reconciliação desse casal. Quando o Senhor nos traz para perto, Ele está se reconciliando comigo e com você. Você entendeu o que Deus está dizendo nessa noite? Ele quer se reconciliar comigo e com você. Glória a Deus. Aleluia. Ele quer renovar a aliança. Ele quer fortalecer a aliança que outrora Ele fez comigo e com você. Só que nós, por algum motivo, por algum instante, quebramos essa aliança. Então, irmãos, que nós possamos, nessa noite, nos autoavaliar, ver aquilo que nós estamos fazendo de errado, que não tem agradado ao Senhor, pedir perdão, pedir para que Ele fortaleça a nossa vida. Se coloque de pé. Aleluia.